agora não, estou falando antes, né? Quando a gente fazia, independente, no dia seguinte está tudo fechado. A cidade está toda fechada, porque mal bem, sábado, existem alguns restaurantes abertos que podem realmente conseguir uma comida aqui. Então, a partir do momento que você consegue resolver o problema ali de imediato, ótimo. Né? E como o Vitor falou, sem ninguém saber, né? Faz o que tem que ser feito e acabou. Mas a gente tem que pensar depois, né? No dia seguinte, depois no dia seguinte. Isso é a parte material. E a espiritual sempre orando para eles, pedindo a Deus para que ele conforte realmente aquele irmão, aquele grupo, né? Aquela sociedade de uma maneira geral. Então, realmente, a questão da intenção, né? A nossa boa intenção, né? O nosso carinho, o nosso afeto, da gente poder fazer aquilo que conseguimos naquela hora, naquele momento, né? Torcendo, pedindo a Deus que as nossas vibrações, as nossas ações possam ajudando aquela situação a ser resolvida no futuro, né? Que as nossas orações até toquem outras pessoas, outros irmãos, para que todos também passem a fazer, que toquem, né, sensibilizem as autoridades, para que também se movimentem no sentido de ajudar esses irmãos em necessidade, né? Porque a gente sabe que existem muitas coisas envolvidas aí, né? Então, mas assim, a gente fazendo um pouco e sem ação e sem vibrando positivamente para que essa situação se melhore, a gente sabe que não vai de uma hora para outra, que, né? É muito complicado mesmo, mas a gente vai fazendo e tentando amenizar de forma, não é? Um pouquinho da nossa parte. Bem, então, continuando aqui. A experiência humana não é uma expressão de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorar a oportunidade de ter, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Às vezes, Emmanuel vem falando para a gente que nós não estamos de férias no planeta Terra. A gente escuta muito isso, né? Quando a gente vem com carteira de trabalho, e não com passaporte, para a gente ficar passeando, se divertindo, né? Achando que tem que deixar a vida levar a gente, e a gente não leva nada a sério. Não, a gente está em constante aprendizado, e esse aprendizado é em todos os mesmo. Que a gente está aprendizado, tá? Quando eu estou na escola, na universidade, quando eu estou espírita, não, principalmente quando a gente está dentro da nossa casa, no nosso lar, com os nossos familiares, não é? Quando a gente está numa fila de banco, de mercado, que a gente perde a paciência com as pessoas, nós estamos em aprendizado constantemente. E ele fala que a gente tem que valorizar essa oportunidade de aprender e facilitar o mesmo aos nossos semelhantes, né? De que forma? A gente também permitir que os outros possam estar expressando as suas opiniões, não impondo apenas as nossas opiniões, que a gente possa ouvir mais o outro. É um aprendizado, é um intercâmbio, né? Respeitando sempre a opinião do outro. Porque, na maioria das vezes, a gente só quer impor, a gente está sempre se colocando nessa posição de querer ser o dono da verdade, né? E é por isso que estamos nesse planeta de provas e expiações. Aí foi o estudo da tarde da nossa irmã Selmita, né? Planeta de provas e expiações. A gente está aqui para aprender a ser menos orgulhoso, menos pedante, né? Essa questão de se vangloriar em todos os sentidos. A gente está aqui para aprender a ser humilde, envolver essa humildade. É muito importante. O aprendizado é toda hora, não é? Alguém quer falar algo? Não, 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 não. Vou continuar. O apóstolo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Né? Mais uma vez, a frase aqui é repetida, Emmanuel traz para a gente, para que fique bem assim, bem fixado para a gente, tá? Que a gente participe das nossas atividades, mas que a gente esteja engajado em determinado trabalho apenas para que a gente possa contribuir, para que a gente possa levar isso melhor,
e jamais para que possamos estar nos impondo para os nossos companheiros, nem para estar criando caso, né? Vamos dizer assim, nas situações. A gente lembra que o Paulo teve um trabalho belíssimo, né? Ele saiu criando as igrejas dele. Uma delas foi essa de Filipos, e ele criava as igrejas, ele saía, deixava sempre um responsável, mas depois ele ficava, não é, se relacionando com eles através dessas cartas. Muitas vezes conflitos, e sempre no seu aconselhamento ele enviava essas cartas, citadas no Evangelho de Cristo, né? Nesses ensinamentos do Mestre Jesus. É um trabalho belíssimo de Paulo. E essas cartas, todo esse aprendizado que veio gerar esse comentário, né? Do nosso querido Emmanuel. Alguém quer falar algo? Vitor está quietinho, hein, Vitor? Não, é porque eu caí 2 vezes, eu não sei se vocês viram. Da cadeira? A minha internet caiu. Internet. E aí, como eu tinha aberto a sala, eu achei que todo mundo tinha caído também. Mas ainda bem que continuou. Socorro, estou fora. Assim não vale. O anfitrião caiu. Assim não vale. Se eu não me engano, acho que só perdeu uma parte. Protesto, hein? Eu vou protestar nesse Zoom. Acho que o anfitrião não pode cair. Do Flávio, eu perdi a gravação quando eu caí. Porque quando eu voltei, ele estava falando. Mas já está aí, firme e forte? Acredito que sim, acredito que agora não está com que vai cair de novo, não. Então, vamos lá. A gente vai... Vamos lá. Então, continuando. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examine os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja ingrato. Eu vou dar só uma paradinha aqui, gente. Ele fala o seguinte, eu vou dar um exemplo, tá? Quando a gente vai praticar uma ação, tá? Vamos supor que a minha tarefa seja arrumar uma mesa de uma sala, né? Mas aí eu vou e arrumo a cozinha, arrumo os armários, não fico só na mesa. E essas outras tarefas eram de uma outra pessoa, né? Mas eu verifiquei que a pessoa está muito atarefada e eu fui e fiz o serviço dela. Se fiz com essa intenção de ajudar, é o que ele vai falar na segunda parte do parágrafo. Mas se eu com a intenção de dizer assim, olha, eu estou fazendo o serviço dela porque eu faço melhor. Veja só como é que eu arrumo os armários de uma forma melhor do que ela faria, não é? Olha só a minha intenção, novamente a questão da intenção, não é? De fazer um trabalho do meu, mas com de me vangloriar e até de humilhar a outra pessoa, que era a tarefa dela. Então, é o que ele fala aqui, olha. Se você faz alguma coisa além da sua tarefa, mas se o seu objetivo era de supremacia, né, era de me impor diante daquela pessoa, e através de uma disputa, né? Porque eu vou pensar, não, mas eu quero provar que eu sou melhor do que aquela pessoa, então eu vou fazer a tarefa dela para mostrar que eu faço melhor. Então, é uma disputa desnecessária. O que ele fala? Cuida do teu coração para que o caminho te seja menor. Por quê, né, gente? Quando a gente age de forma equivocada, de forma errada com os nossos semelhantes, quando prejudicar esses semelhantes e se vangloriando em cima deles, o que vai acontecer? A gente está plantando sementes que não serão boas para nós, certo? A nossa colheita não será boa, concorda? Mas, aí ele continua, mas se atendeste ao ainda já sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas, quer dizer, injustas, e passa adiante. Fiz a tarefa da minha companheira, porque ela estava sobrecarregada, mas eu apenas fiz para ajudar. E mesmo assim eu fui criticada. Alguém pode falar, ela só fez para aparecer, ela só fez para dizer que sabe fazer melhor. Aí é diferente. Tive a boa intenção, fui criticada,
E, nesse caso, o que a gente deve fazer quando a gente tem boa intenção? Executa a nossa tarefa e segue, sem discutir, sem entrar em contendas, provar, não é? Porque às vezes a gente entra numa discussão que não vai levar a nada. Então, se eu tenho essa boa intenção de ajudar, fiz a minha parte, faço além para ajudar alguém, que seja. Eu sigo em frente, apesar das críticas, né? É por isso que a gente tem sempre avaliando qual é a minha intenção, por que eu estou fazendo aquilo, e que eu haja sempre no sentido de auxiliar e nunca no sentido de prejudicar a ninguém. Fala. Fala, Céu. Eu? Eu estou olhando se tinha alguém levantou o dedo. Senti que você quer falar algo. Não, eu que estou aqui incomodada assim, com minha vista. Não, mas isso aí isso acontece às vezes, né? A gente faz com uma intenção e a pessoa às vezes recebe mal aquilo, né? Também acha que está disputando ou está querendo tirar a função da outra, né? Tem algumas situações que acontece isso também. Tem aquelas que querem para aparecer e tem outras que estão querendo ajudar e são mal interpretadas, né? Isso também acontece. Aí, quer dizer, a gente faz a nossa parte, na função de querer realmente ajudar e deixa cada um pensar o que quiser, né? Exatamente, é isso. Mas aumentar algo. Sinto que tem muitas pessoas querendo falar, mas estão tímidas. Você está vendo o dedinho do Vitor? Está vendo o Vitor? Não. O dedinho pro alto? Ô, Vitor, não estou te vendo, não. Você não está vendo o Vitor, não? Vitor, eu não estou vendo o Vitor, não. Não. Também não. Ninguém Só a Selma está me vendo? Eu estou te vendo, Vitor. Agora eu estou te vendo, agora eu estou te vendo. Ele está levantando o dedinho. Só a Selma tem mediunidade para me enxergar. Agora eu estou vendo o Flávio. Vitor, fala aí. Gente, até esqueci o que eu ia falar. Travou. Caiu? Não, lembrei. Caiu? Não, ai, meu Deus. É porque, na verdade... Caiu a internet. Segura o Vitor. Vocês estão me ouvindo? Não. Sim, ela está só falhando um pouco, Vitor, mas fala. Então, a gente tem que procurar até auxiliar o próximo no trabalho, né? Às vezes a gente percebe que a pessoa está fazendo a coisa de uma forma não tão eficiente, mas a gente tem que procurar auxiliar sem que exponha o outro, né? De você chama a pessoa num canto, só você e ela, você tenta dar o exemplo, você mostra, mas sempre com essa intenção de realmente fazer o bem. E a gente só vai estar tendo a intenção de fazer o bem se a gente não expor a outra pessoa ao ridículo, à vergonha, à humilhação, né? A gente tem que, na verdade, a gente até pode auxiliar o outro, mas sempre com esse pensamento de amor, né? De não expor o outro perante ao grupo, perante aos outros. Só isso. É isso aí. Mas alguém quer falar? Eu sinto que a Dulce quer falar alguma coisa. Eu vi o dedo levantado aí? A Dulce está com o dedo levantado. Luísa quer falar, Luísa? A Luísa levantou o dedo, estou vendo. Não. Eu levantei para dizer que ele estava levantando o dedo. E a Ana? Ai, minha coisa caiu. Peraí, eu estou botando para carregar. Ai, tá bom. Então, vou continuar, gente. Então, a gente está percebendo, né, exatamente qual é o ensinamento de Emmanuel, a nossa intenção, o nosso papel, né, na ajuda aos nossos semelhantes. Bem, então, último parágrafo, né? Continue trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros, com bondade, sem contendas ou vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, Jesus foi muito criticado, porque Jesus não seguia a linha das autoridades da época, né? Jesus trabalhou com igualdade, Jesus trabalhou com amor, né? Com muita humildade.
E ele foi criticado por isso, porque eles achavam que ele tinha que ser poderoso como os outros, né? Mostrar aquele poder autoritário, e ele falava com doçura, ele falava com amor para com todos, né? Então não seguiu a linha dos poderosos da terra. Por isso foi criticado, mas não deixou de fazer, né? Continuou com o seu trabalho de amor, de humildade, fazendo todo o que fez e continua fazendo em nossas vidas, né? Então, Emmanuel vem trazer esse exemplo do Cristo, né, quem é Jesus, né? Que é o nosso guia, o nosso modelo. E é a ele que nós devemos seguir, né? São os seus atos, ensinamentos. Lógico que estamos muito aquém do mestre, mas se ele é o nosso guia, é a ele que devemos estar nos espelhando para seguir e para vencer, né, as nossas dificuldades. E ele vem dizendo, né, que Jesus, apesar de tudo que ele sofreu, de toda isso, de todo o momento que ele sofreu, ele recebeu a glória, a coroa gloriosa, né? A cruz para ele, né, que foi a morte por crucificação. Mas qual foi a glória dele, não é? Voltar, vai cumprindo a missão dele, que foi espalhar esse evangelho maravilhoso, o seu código moral divino, que nos ajuda e nos fortalece até hoje. Então, Emmanuel vem nos convidando para que a gente cumpra a parte boa, mesmo que a gente seja criticado, mesmo que a gente seja apedrejado, mas se a gente sabe que aquilo é o correto, vamos ter retidão. Muitas vezes nós estamos sozinhos, em meio a muitos irmãos ao nosso redor, brincando, né? Não é assim, não é? Você é puritano, você é isso, você é aquilo. Todos nós, acredito que já tenhamos passado por isso, quando a gente começa a trilhar o caminho bom, o caminho da retidão, quando a gente se afasta a determinados vícios, determinados comportamentos equivocados, a gente começa a ser apedrejar as pessoas que ainda estão daquele outro lado, né? Não aceitam a nossa mudança, mas o que Emmanuel vem nos que a gente continue perseverando naquele caminho do bem, naquele caminho reto, fazendo a nossa parte. Porque quando a gente regressar à pátria espiritual, quem é que vai cobrar esses nossos atos? A nossa própria consciência, não é isso? Então não temos que, eu segui o caminho, eu estou seguindo a Jesus, mas aí amigos, que isso, deixa de ser careta, vamos embora, vamos fazer isso, aquilo como você fazia antes. Aí eu vou, né? Por fraqueza, por indecisão, eu me desvio novamente daquele reto para estar... E aí a gente vai estar o quê? Atrapalhando a nossa caminhada evolutiva, não é? Muitas vezes é muito difícil, gente, a gente perseverar nesse caminho, sim, porque as críticas, muitas vezes, começam dentro do nosso lar. Não é nem fácil, mas é preciso sim. Se a gente consegue perceber, e a gente perceber esse bem-estar, quando a gente segue essa linha, não é? Dos trabalhos maravilhosos que a gente desenvolve na Casa Espírita, e não só quando aprende a doutrina do Cristo, quando a gente aprende essas lições maravilhosas desses benfeitores espirituais, a nossa vida muda. É muito maravilhoso, então não tem volta, não é? Então a gente se firma naquele caminho e a gente sente um bem-estar muito grande seguindo esses ensinamentos e esses comportamentos. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Muito bom. Eu queria fazer um comentário a respeito da questão dos líderes autoritários, né? Ele não foi aceito porque ele foi um líder amoroso, mas exatamente porque ele foi um líder amoroso, até hoje nós temos saudade dele. E não temos saudades dos líderes autoritários, mas de Jesus a gente tem. E cada vez mais ele tem adeptos, porque é o amor dele que passa esses 2000 anos e vai passar muitos milhares de anos também. Vencedor. Né? E os outros foram esquecidos, né? Os autoritários. A gente nem lembra. Não quer nem ouvir falar. Não quer nem ouvir falar. Mas a gente quer andar assim com ele. Mas do Cristo a gente tem saudade, né? É maravilhoso. E a gente quer crescer rapidinho para estar ali mais próximo a ele, né? Por quê, Selma? Por quê, meninas? Flávio O Flávio quer falar. Levantou o dedinho. O Flávio. Tá com o dedinho ali.
Sobre esse trabalho. Nessa época da pandemia, eu assisti o jornal, um dia o jornal aí, né? Não sei se foi na Record, na Bandeirantes, de uma senhora que, até então, ela tem um restaurante. E aí, conforme essa situação da pandemia, teve que fechar. O restaurante dela é em São Paulo. É em São Paulo. Aí tiveram que fechar, né? Por causa das medidas aí. Aí, o que eles fizeram? Começaram a desenvolver um projeto para comida em morador de rua, né? Para fornecer comida para morador de rua. Eles começaram a fazer isso assim uma vez por semana, né? Para saber como seria a receptividade, essas coisas todas. O troço deu tão certo que hoje eles fazem segundas, quartas e sextas. Eles começaram mais ou menos com 70, 80 quentinhas. Hoje estão dando quase 300 quentinhas segunda, quarta e sexta. E eles conseguiram, com os outros amigos, né, comerciantes, empresários, essa ajuda, né? E hoje eles distribuem de segunda, quarta e sexta num local lá em São Paulo essa comida, além de fornecer agora delivery, essas coisas todas. Então, eles trabalham os dois lados, o lado social e o lado econômico, né? Porque a vida tem que seguir normalmente dentro das limitações que foram impostas lá pelo governador e o prefeito de São Paulo. Mas aí a senhora falou assim, agora eu nunca mais vou parar. Eu gostei tanto desse trabalho, ele entrou muito na minha, as palavras dela, entrou muito na minha mente, no meu coração, na minha alma, que eu nunca mais eu paro. Só paro quando eu morrer agora. Que maravilha, né? Quer dizer, diante de uma dificuldade, olha que trabalho maravilhoso que surgiu, né, gente? Poxa, muito bom mesmo.